E nessa semana nós tivemos a grata satisfação de participar lá em Rio do Sul, junto com o SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, do primeiro contrato do programa Cidades Empreendedoras no estado de Santa Catarina. Então, Rio do Sul é a primeira cidade que assina esse termo. E a sua relevância, se a gente comparar um pouquinho a situação que nós nos encontramos no país, nós vamos nos dar conta que o grande impeditivo que nós temos hoje para o nosso melhor desenvolvimento, melhor condição de vida do nosso povo, é justamente os entraves do setor público brasileiro, da ineficiência, da incompetência. Já em 1968, a Inglaterra fez todo um trabalho de modernização, enfatizando a melhor qualificação dos servidores públicos. Lá não existe mais indicação política para cargo público, há muito tempo. E a eficiência é o resultado que se colhe. Menor custo, mais transparência. E se a gente for analisar o êxito do sistema capitalista no mundo, ele decorreu de 4 fatores principais. Primeiro, o direito de propriedade. É algo sagrado. E que hoje, inclusive, o nosso país, deputado Maurício Scudilacci, ainda não nos garante o direito de propriedade. Nós vemos propriedades sendo invadidas. Como eu citei ainda há pouco, o caso de um cidadão que tem lá o estoque de garopa com nota fiscal e simplesmente chega o fiscal lá e joga tudo fora. Ora, onde é que nós estamos? O segundo ponto é o respeito aos contratos. É você ter o embasamento jurídico para que os contratos sejam respeitados. Hoje em dia, os investidores fogem do Brasil porque aqui não se respeita contrato. Nós não temos leis que dão segurança jurídica para que as pessoas possam aqui investir. Por exemplo, deputado Kennedy Nunes, o exemplo da nossa infraestrutura do nosso país. Está cheio de gente querendo investir aqui. Só não investe por quê? Porque nós não temos leis claras e objetivas que dão segurança para que eles possam ter esse retorno de capital, uma vez que isso é a longo prazo. O terceiro fator é quando os mercados reagem ao sistema de preço. A lei da oferta e procura, da competitividade, de nós termos que ser eficientes para poder competir com o mundo e estarmos abertos para ele. E o quarto, e não menos importante, fator que traduz o êxito do sistema capitalista é que nós temos que ter a premissa de bons governos. Governos eficientes, serviço público eficiente. E isso é o grande caos do nosso país. Eu, antes de entrar nos detalhes que esse trabalho, essa parceria com o SEBRAE e a cidade de Rio do Sul vai propiciar, que é exatamente nessa direção, eu com muito prazer ouço a parte do meu amigo deputado Kennedy Nunes, lá de Joinville. Meu líder, deputado Milton Alves, na verdade eu não pude ficar calado quando Vossa Excelência falava dessa questão de abuso de autoridade, ou qualquer um citou inclusive a questão do rapaz lá das garopas. Sabe o que está acontecendo nesse país? Está faltando cada um fazer o seu papel sem vaidades. O que nós temos é um Congresso Nacional que não está fazendo o papel dele, que é legislar, é um Supremo que pela omissão do Legislativo tem que decidir e está legislando no lugar. Papai dizia que virou a casa da mãe Joana, a casa da mãe Joana que ninguém mandava, ninguém sabia o que mandava, todo mundo mandava. O que está acontecendo nesse país é isso. A falta de autoridade, de papéis, que cada um cumpra o seu papel, virou uma parafernália de quem manda, só tem chefe de índio, e qualquer índio está mandando, e exercendo o poder que tem, que acha que tem. Então o que precisa essa nação passar, Vossa Excelência falou bem certinho, é exatamente cada um fazer o seu papel, estar bem estabelecido, que está estabelecido já na Constituição, mas que na prática muitas vezes os exageros ou as vaidades humanas acabam prejudicando. Parabéns pela sua palavra, deputado.
Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Eu trago esse assunto porque, olhe bem, se a gente parar para raciocinar, nós vivemos num mundo capitalista, com poucas exceções. Até a China, que dizem ser um regime fechado, ela é capitalista, né? As pessoas estão ganhando muito dinheiro lá. E se o pressuposto para que nós tenhamos êxito foram esses colocados, que são verdadeiros, que é o que se prega no mundo inteiro, aí uma explicação por que o atraso desse nosso país, onde ainda se pensa em projetos políticos de poder e não em projetos de eficiência, onde infelizmente nós elegemos gente incapacitada e sem condições para gerir, às vezes, uma pequena cidade, porque tudo começa na base, nas pequenas cidades, que é a maioria do nosso país. Não basta só ser de boa fé, tem que ter competência, tem que ter comprometimento, tem que ter visão para que a gente possa fazer do serviço público algo eficiente e que não atrapalhe a livre concorrência, que não atrapalhe o povo que quer empreender e produzir. E uma cidade empreendedora, ela tem que ter esses pressupostos bem claros. Eu tive a felicidade de ser prefeito de Rio do Sul e pude implantar muitas dessas coisas que agora, de forma pedagógica, vão ser implementadas na cidade de Rio do Sul. E quando a gente falava que a gente ia fazer a contabilidade diária, que a contabilidade tinha que fechar todo dia, né, e que eu queria os relatórios no meu smartphone aqui todo dia, com as informações básicas que eu queria ter, disseram para mim que era impossível. Eu disse, não, nós vamos fazer. Isso é o pressuposto mínimo da organização. E Rio do Sul teve, durante 8 anos, contabilidade diária, com os relatórios no dia seguinte, no meu tablet, no meu celular, onde eu tinha todas as informações. Nós fizemos funcionar lá, deputado Ismael, o regime, e a média da abertura de empresas em Rio do Sul foi, durante o nosso período, 4 dias. 4 dias. Porque era trabalhado à mão de ferro. Tudo em sistema, que todo mundo via onde estava, e tinha gente cobrando e não se admitia que se atrasasse. Resultado, em 8 anos, se instalou em Rio do Sul mais de 3.500 novas empresas. Esse é o caminho, esse é o trabalho, meu líder deputado Darcy de Matos. E agora em Rio do Sul nós vamos ter um trabalho de 2 anos de capacitação dos servidores para qualificação adequada, para que eles entendam a sua missão e a sua função, ter cada vez menos gente de fora e sim servidores públicos formados e especializados, trabalhar essa questão da desburocratização. Nós temos que ter mais rapidez para que os processos possam fluir com menos custo, com mais brevidade, fazendo com que a economia possa caminhar mais rápido. Não se pode admitir que uma prefeitura leve 1 ano para aprovar a construção de um prédio. Enquanto esse ano demora 1 ano para aprovar a construção de um prédio, é 1 ano que não tem pedreiro trabalhando, que não tem eletricista trabalhando, que não tem loja de material de construção vendendo o material, e a economia anda para trás, como nós estamos vendo no nosso país. Vai ter em Rio do Sul a sala do empreendedor, onde todas as coisas que ele precisa vai estar instalada lá. E vai voltar de forma pedagógica e muito mais ampliada do que eu tinha feito no passado, o programa da educação empreendedora já a partir do 1º ano do ensino fundamental. As crianças do 1º ao 9º ano no ensino fundamental vão ter toda a orientação empreendedora, desde o acompanhamento das contas familiares e os princípios básicos do empreendedorismo, como nós já fizemos, inclusive, com as crianças aprendendo a montar empresas. E, deputado Natalino, isso faz toda a diferença. Isso prepara as crianças com uma visão e um horizonte diferente delas quererem ser vencedoras. Aí a diferença, essa dificilmente vai para a criminalidade. Ela vai estar ocupada, inclusive com aula em período integral, né? Vamos ter as compras corporativas mais acompanhadas, e hoje em Rio do Sul, já
A sala de licitação é acompanhada ao vivo, transmitida ao vivo pela internet, para que todo o povo possa acompanhar, transparente, fazendo com que as forças econômicas locais se interessem em fornecer para o serviço público, que participem, vejam de que forma elas possam participar, vencer as licitações e fazer com que a economia gire próximo de si. O incremento das compras dos agricultores para a merenda escolar, que é algo, Rio do Sul foi premiada como a melhor cidade do Brasil na minha época, e agora com o prefeito Tomé voltando novamente a isso. Ter planejamento e acompanhamento das ações para cobrança de resultado. É isso que nós precisamos no nosso país, mas isso não pode ser só uma prefeitura só uma cidade só. Nós temos que defender menos Estado e mais governo em todos os municípios brasileiros. Assim, nós vamos dar esperança para os empreendedores, nós vamos dar esperança para os nossos trabalhadores de que eles terão oportunidade nesse país. E é isso que esse parlamento deve defender em cada ação nossa. Não vamos mais aumentar simplesmente por aumentar estruturas de governo sem retorno. Vamos diminuir, se possível, mas trabalhar para que a atividade finalística, que é aquilo que a gente tem que fazer para chegar lá no cidadão onde ele vive, aquilo de fato aconteça, seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura. É disso que o país precisa. E é nesse sentido que eu trago essa reflexão para todos os colegas deputados, para todos que nos acompanham, e dizer: o Brasil tem jeito sim, depende de nós. E nós temos que ter coragem para fazer as mudanças. Muito obrigado.